de hoje é a história do direito brasileiro. História do direito brasileiro a gente pode falar a partir da independência do país, e assim a primeira fonte que nós temos é a Constituição Imperial de 1824. A partir daí, mesmo que com uma forte ligação ainda com Portugal, essa Constituição dá uma independência maior ao início da história do direito brasileiro. Ela foi otorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824 e é a base para a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, que vai ser efetivada por Dom Pedro I com a Lei de 11 de agosto de 1827. É a partir daqui que a gente pode falar de uma formação de um pensamento jurídico brasileiro, uma vez que até então os nossos juristas se formavam em Portugal, em Coimbra. Então, com isso, não se tinha ainda o que a gente vai poder chamar de direito brasileiro no seu fundamento, na sua base. É verdade que, mesmo com essa independência, ainda demora para se formar esse pensamento jurídico brasileiro. Mas é certamente a partir da fundação dos cursos jurídicos no Brasil que isso vai acontecer. 2 cursos, então, são formados, um em São Paulo e um em Pernambuco, mais precisamente na cidade de Olinda, que depois é transferido para o Recife, como nós sabemos. Essa famosa lei, então, do dia 11 de agosto de 1827, vai criar os 2 cursos de ciências jurídicas e sociais. Esse é o termo técnico que vai se permanecer durante décadas, séculos, na verdade, até nos anos, no início da segunda metade do século XX, é esse o nome técnico correto do curso de Direito no Brasil. Um na cidade de São Paulo, na cidade de Olinda, e traz também o currículo pedagógico. São ambos os cursos devem ser feitos em 5 anos e 9 cadeiras, sendo elas as seguintes. No primeiro ano, vai se ter uma cadeira de Direito Natural, Público, Análise da Constituição do Império, Direito da Agência e Diplomacia. No segundo ano, a continuação dessa cadeira, bem como uma cadeira de Direito Público Eclesiástico. No terceiro ano, uma cadeira de Direito Civil e uma cadeira de Direito Criminal com teoria do processo criminal. No quarto ano, uma cadeira continuando Direito Civil e uma outra de Direito Mercantil e Marítimo. E no quinto ano, uma de Economia Política e uma outra de Teoria e Prática do Processo, adaptado pelas leis do Império. Comparando com o currículo que a gente tem hoje, obviamente que é um currículo muito mais enxuto, muito concernente com a época que ele foi feito. Em São Paulo, o curso se dá início em 1º de março de 1828 e em Olinda, 2 meses depois, em 15 de maio de 1828. Por isso que o curso, então, de São Paulo, o curso do Largo de São Francisco, é o mais antigo do país. O curso de Olinda é transferido para o Recife definitivamente em 1854 e lá se encontra até hoje, então parte da Universidade Federal de Pernambuco. Ambos os cursos, como nós vimos pela Lei de 11 de agosto, são inspirados nos Estatutos da Universidade de Coimbra, que foi o grande modelo para esse ensino jurídico no país, lá no início do século XIX. Até a construção das salas é parecido com o que se tem em Coimbra até hoje. Vamos falar um pouco, então, primeiro da Faculdade de Direito de Pernambuco, primeiro em Olinda e depois em Recife. Ela acaba se distanciando de influências portuguesas e francesas, que vão preponderar em São Paulo, e vão se aproximar da doutrina alemã, com uma forte influência germânica, em razão dos estudiosos que lá se dedicaram ao estudo dos juristas alemães, que na verdade, já naquele período, eram aqueles de maior importância no mundo. Então se tem uma tendência maior à academia, à erudição lá em Pernambuco. Enquanto que, como nós vamos ver, em São Paulo se tem muito mais uma vocação política e cultural, na Faculdade de Direito de Olinda e do Recife se tem uma forte tradição acadêmica jurídica. Grandes juristas foram lá formados, Tobias Barreto,
Teixeira de Freitas, Silvio Romero, Barão do Rio Branco, Clóvis Bevilacqua, né, o legislador do Código Civil de 16, como veremos em seguida, e Coelho Rodrigues, também um dos grandes civilistas do século XIX. Teixeira de Freitas e Barão do Rio Branco, como a gente vai ver, eles se transferem para a Faculdade de Direito de São Paulo, né, isso era bastante comum, se começar os estudos numa faculdade e terminar em outros, né, então por isso que a gente vai constar eles nas duas faculdades. A Faculdade de Direito de São Paulo foi feita, né, no Largo de São Francisco, onde se localiza até hoje, né, num dos conventos franciscanos do Largo de São Francisco, que foi escolhido para abrigar essa faculdade. São Paulo, que no momento era uma cidade de 20 mil habitantes, ou seja, a Faculdade de Direito foi a responsável pelo esse desenvolvimento inicial da cidade de São Paulo. Então, era o centro do liberalismo e da oligarquia agrária paulista, que enviava os seus filhos para estudarem na capital. E por isso se tornou o centro cultural da cidade de São Paulo e o centro cultural, né, do Estado, com, né, muita importância política e demais atividades culturais e artísticas. Essa importância política é facilmente vista, né, pelo fato que 10 presidentes da República e cerca de 40 governadores do Estado de São Paulo estudaram na Faculdade de Direito da hoje Universidade de São Paulo. Grandes juristas também ali se formaram, Rui Barbosa, Teixeira de Freitas e Barão do Rio Branco, que já havíamos falado, Lafayette Rodrigues Pereira, grande civilista, Pedro Lessa, Conselheiro Ribas e João Mendes Júnior. Então a gente tem aqui duas faculdades responsáveis pelo início dos cursos jurídicos no Brasil, com características bastante diversas. Enquanto que a Faculdade de Direito de Pernambuco tem uma vocação acadêmica desde o seu início, com essa forte influência germânica, a Faculdade de Direito de São Paulo tem muito mais uma vocação política, e como centro cultural aqui do século XIX.